Está começando mais uma edição do programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, Ascom UFG e Reitoria Digital. Hoje nós damos início ao terceiro e último episódio da minissérie Teatro Goiano, Resistência e Renovação, uma série dedicada à história do teatro local, especialmente aqueles artistas que atuaram no período da ditadura militar brasileira. E a live de hoje, além de um esboço da história do teatro goiano, serve também como uma homenagem ao grande teatrólogo Marcos Fayad, que nos deixou em abril do ano passado. Para falar sobre Fayad, eu tenho hoje a prazerosa companhia de Marcela Moura e Newton Mursi, que falarão sobre esse tema, Marcos Fayad, uma poética do Cerrado. Boa noite, Newton. Boa noite, Marcela. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós já temos aqui algumas pessoas no público, a Rosenilda Miranda, Débora Duarte, Sandra Catarina, o Eduardo Teixeira está conosco, a professora Valquíria Pereira Batista também está presente. Eu gostaria de agradecer muito sinceramente a presença de vocês. Eu sei como é difícil conciliar as agendas, sei como é difícil encontrar tempo, em tantas atribulações de vocês, nas relações de horários. A Marcela está na França, com um fuso horário de 5 horas lá, já são um pouco mais de 1 da manhã, então eu queria muito agradecer a dedicação, ao tempo que vocês cederam para conversar sobre o nosso teatro. Então, eu gostaria primeiro de conversar com o professor Newton. Newton é ator, doutor em Linguística pela Unicamp, escreveu a tese Corpoieses, um ator, uma escrita, publicado em livro pela editora UFG. É mestre em Linguística aplicada também pela Unicamp e professor da UFG desde 1993. Atualmente está lotado no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, onde ensina a língua inglesa e é professor também do mestrado em Ensino na Educação Básica. Participou de diversos filmes, comerciais televisivos, dezenas de peças teatrais desde o fim dos anos 80, e tem se dedicado a uma pesquisa na área de literatura infantil, com foco em livros ilustrados publicados no Brasil, Canadá, nos Estados Unidos, Inglaterra e em Portugal, e tem sido convidado para palestras em todos os lugares do mundo, além de publicar vários artigos, tem uma produção muito profícua. Newton, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, obrigado pela sua atenção e gentileza. Eu gostaria de começar perguntando sobre o livro que o senhor escreveu em parceria com a professora Carmelinda Guimarães, o livro Marcos Fayad, A Poética do Cerrado. O senhor pode contar para nós, por favor, de onde vem esse conceito de poética do Cerrado e falar um pouco sobre o trabalho artístico do Marcos Fayad? Claro. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É uma grande alegria, poder falar do Marcos Fayad, e juntamente com a Marcela Moura, que é essa amiga muito especial, que eu conheci justamente na época que a gente começou a fazer teatro junto, lá no Martim Sererê, com o Marcos Fayad, Todos sabem que ele criou o Centro Cultural Martim Sererê e a Companhia Teatral Martim Sererê, nos anos 1988, que ele retornou para cá, para Goiás. Então, é um grande prazer e uma grande alegria, esse convite e estar com a Marcela Moura e falando sobre o Marcos Fayad. Bom, na época, era 2000, antes um pouco de 2000, a Carmelinda Guimarães, que é de São Paulo, mora lá, ela, muito amiga do Marcos, ela ia escrever um livro sobre o trabalho dele. E aí ela tinha convidado, e ele também, eu também tinha me convidado, na verdade, para escrever um capítulo sobre o ator, como que o ator trabalha na companhia, trabalhava, E aí, ao longo da pesquisa e do trabalho de pesquisa que eu fiz, de anotações diárias dos ensaios, eu escrevi o capítulo, fui escrevendo, e a Carmelinda me convidou para a gente fazer o livro junto. Então, a gente fez o livro junto.
E aí ela que deu a ideia desse título, a Poética do Cerrado. E por quê, né? Porque justamente o Marcos foi esse homem do interior, esse menino do interior, de Catalão, daqui de Goiás, que foi para o Rio de Janeiro e fez a sua carreira lá, muito sucesso, tinha um emprego estável na TV Globo, tinha um consultório também de psicanalista. E aí, no auge da carreira, ele é convidado para voltar para cá, para Goiás, e cria esse centro cultural Martins Sererê, que virou um polo de formação de público e de atores e atrizes, né? Então, a gente tem, assim, nessa época, em 1988, ele conseguiu, porque ele tinha esse talento de conseguir juntar pessoas muito talentosas, ele conseguiu juntar atores muito jovens e formou, na verdade, esses atores, né? Então, são nomes que hoje continuam trabalhando muito, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Como a Marcela Moura, o Duda Sharma, que está na Holanda, Marco Yoga, que está na Holanda também. Então, são artistas muito bons que passaram por lá. E a Poética do Cerrado tem a ver com esse homem do interior, que foi para fora, né, o polo Rio de Janeiro, que é esse polo cultural agitadíssimo, e voltou para o interior novamente, que é Goiás, e fez um polo cultural aqui, né, muito forte. Então, vamos dizer assim, recuperando as raízes tradicionais, as coisas simples do homem do interior, né, que tem muito a ver com a estética do Guimarães Rosa, que ele admirava muito. Então, eu acho que foi por isso que ela escolheu esse nome, que eu achei, assim, perfeito também. Obrigado, Newton. O senhor falou sobre essa atuação de formação de público e de atores e atrizes. Eu verifiquei no seu currículo, tive que resumir pelo tempo, mas verifiquei no seu currículo que o senhor participou de 22 edições do Cabaré Goiano, que é algo que hoje nós não temos mais, mas que foi muito marcante durante vários anos aqui na cidade. O senhor pode contar um pouco, por favor, sobre o Cabaré Goiano e sobre esse papel de celeiro de artistas? Claro, o Cabaré Goiano foi uma escola, né? Assim, é uma verdadeira escola, né? A Marcela pode dizer, a Adriana Veloso pode dizer, o Dionísio Bombinha, Mozart Ornelas, Charlene Brito, tanta gente que passou pelo Cabaré Goiano, né? E que era um espetáculo que começou às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, lá no Centro Cultural Martins Sererê, e depois, por causa do sucesso, aí começou a ser feito quartas e sábados. E o processo de criação era muito rico, porque nós, atores, criávamos, né, a gente propunha cenas, propunha textos, ensaiava e mostrava, né, no dia vamos dizer assim, da audição, vamos dizer assim, das cenas, e aí, nisso, ele ia escolhendo, ele ia melhorando a cena, mudando isso, mudando aquilo, e acrescentando isso, e nisso a gente ia aprendendo, né? Então, assim, nós éramos, vamos dizer assim, obrigados, aspas, a criar todo mês, porque todo mês era uma edição nova. Então, assim, para um artista em formação, que era o nosso caso, é uma escola, porque, sim, todo mês você tinha que criar números novos, esquetes novos, né? Trabalhando com humor, com números que eram mais estéticos, né? Eu trabalhava muito humor, né? Principalmente fazia uma parceria muito grande com a Adriana Veloso, com o Marco Yoga. Então, assim, era muito divertido. E o público, né, cada vez maior, tinha público fiel, que ia sempre, todo mês, e isso foram anos, né? Então, assim, sou muito feliz de ter participado dessas 22 edições, né, do Cabaré Goiano. Aprendi demais, assim, o Marcos tem uma capacidade de ensinar, né, atores, e de juntar pessoas, assim, talentosas, que é impressionante, né? É muito legal, muito marcante. Obrigado, professor. Eu achei interessante o senhor falar sobre como era divertido trabalhar e, ao mesmo tempo, a gente ouve sempre dos atores e atrizes que trabalharam com o Marcos como ele tinha um procedimento rígido de direção.
E eu gostaria que o senhor comentasse, então, por favor, um pouquinho sobre essas relações de rigidez e, ao mesmo tempo, de diversão e aprendizado. Ótima pergunta. Sim, sem dúvida, ele tem essa fama de que ele era, né, uma pessoa muito rigorosa, muito dura, às vezes, né? Mas ele mesmo falava, assim, ele mesmo falava, e a gente podia sentir, né, nós que éramos mais íntimos, que era um processo amoroso, na verdade, um processo ele mesmo falava assim, eu não vou gritar nem brigar com alguém que eu não tenho uma relação de afeto. E, na verdade, a questão era muita disciplina, né? Sem atrasos, sem faltas, justificadíssimas, né? Se você não vai, você tem que ter uma falta muito justificada, né? Então, assim, não atrasos. Então, era um sistema de trabalho muito rígido nesse sentido. E é engraçado porque, sim, por mais que ele tenha essa fama, né, de ser uma pessoa, às vezes, assim, que era dura e rigorosa, comigo mesmo, ele nunca alterou a voz, jamais, assim, foi grosseiro comigo, sabe? Ele tinha um respeito muito grande por mim, né? E assim, e ele mesmo dizia, e a gente sabe, que trabalhar no teatro sem disciplina não vai dar em nada. Ou vai dar alguma coisa meio mais ou menos. Não vai dar uma coisa bem feita, né? Então, assim, essa fama faz sentido, porque ele tinha essa necessidade de ser rigoroso, né, disciplinado, mas tinha amor, tinha afeto, tinha riso, né? Ele era muito engraçado e ele adorava fazer imitações dos próprios atores, assim, era muito divertido. E a gente ria muito, assim, entre nós. Era muito prazeroso e amoroso o processo, na verdade. Maravilha, maravilha, Newton. Obrigado pelas palavras. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Marcela, mas depois a gente volta com as perguntas do público, com mais perguntas minhas, eu tenho muitas, e com um pouquinho mais de interação. Obrigado mais uma vez e até daqui a pouco. Marcela, boa noite. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Eu já expressei algumas vezes como eu fico feliz em escutar vocês dois e eu gostaria de expressar novamente. Marcela tem experiência artística em teatro, cinema e televisão, atuando como diretora, roteirista, encenadora, atriz e educadora. Possui doutorado em teatro e performance pela Universidade de Sorbonne, em Paris, em cotutela com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Possui mestrado em artes cênicas e graduação em teoria teatral, também pela Unirio. Possui ainda graduação em ciências da computação pela Universidade Federal de Goiás e tem uma experiência muito curiosa como analista de sistemas informatizados na CELG, Centrais Elétricas, hoje Enel. É integrante do Laboratório Internacional de Pesquisas em Teatro e também da equipe de gerenciamento de atividades eu vou tentar traduzir para o português para não falar em inglês ruim, da Associação Europeia para Estudos em Teatro e Performance. Marcela, obrigado. Vou começar fazendo uma pergunta sobre a montagem do espetáculo teatral Martins Sererê. Você interpretou a Oiara nessa primeira montagem do texto do Cassiano Ricardo, aqui em Goiás, em 1988. Essa montagem marca o retorno de Fayad para Goiás, como o professor Newton disse, a convite do governador, do Henrique Santilo. Eu gostaria que você contasse para nós, por favor, como foi o processo de montagem, de direção, de realização desse espetáculo. Bom, muito obrigada por estar aqui e prestar essa homenagem a esse artista que foi tão importante, né, para o nosso estado, que trouxe uma grande contribuição. Eu acho que assim, o espetáculo ele não está separado do contexto, tá? Ele faz parte essa vontade, teve uma vontade política, né? No governo Santilo, ele colocou o Kleber na secretaria, que era artista também, e teve muito investimento, assim, na música, em várias artes. Teve esse entusiasmo de um renascimento cultural e vários artistas
que estavam morando fora do país, que estavam no Rio, foram convidados para trabalhar, e foi nisso que o Marcos veio, assim, com esse entusiasmo, esse fogo de paixão pelo teatro que ele tinha, né, que se juntou com esse contexto. Então, teve a construção, a reconstrução do Centro Cultural Martins Sererê, nas antigas caixas que foi depósito de água, caixa d'água, e eles diziam que ali tinha sido um lugar de tortura, não sei, e aí tinha essa coisa, vamos ocupar o lugar com muita arte, com liberdade, com paixão, né? Então, assim, falando do meu ponto de vista, trabalhar a montagem desse espetáculo foi uma experiência pessoal muito grande, assim, em todos os sentidos, assim, no sentido artístico, de muito aprendizado, de convivência em grupo, de colaboração, de coletivo, das dificuldades e dos prazeres, né, dessa experiência. Também essa descoberta, eu acho que o Marcos Fayad, ele trouxe uma coisa interessante para Goiás, que foi, ele era psicanalista também, né, e tinha trabalhado muito com Reich, que publicou um livro que era A Função do Orgasmo, que tinha uma coisa de uma predominância do corpo, da liberdade corporal, que as amarras, elas deixavam a personalidade, o caráter do indivíduo prejudicados, assim. Então, teve toda essa descoberta também pessoal de uma mulher, né, que era, né, vivia de uma família tradicional, toda, né, cheia de princípios, e que começa a fazer teatro com Marcos Fayad, assim. Então, nós abraçávamos, no processo de trabalho do espetáculo, assim, nós abraçamos árvores, imitamos bichos, teve todo esse processo também de descoberta do corpo, né, da expressividade do corpo, das suas potencialidades, através do prazer e através da arte, assim. Então, nós tínhamos aula, durante o processo, nós tivemos aula de canto, de percussão, de dança, e com Hugo Rodas, que era outro também, assim, aquela outra personalidade de paixão pelo teatro, pela arte. Então, assim, nós tivemos uma educação prática muito, muito grande, muito interessante, com grandes artistas. Tivemos uma educação, assim, fomos apresentados a grandes pensadores, assim, libertários, né? Reich, Anton Artaud, André Gide, Walt Whitman, assim, Grotowski, que nós descobrimos também, teoricamente, né, vários autores, e foi um pouco o que o Newton falou, assim, apesar da disciplina enorme, assim, realmente era um pouco sofrido, que era no horário, era quase, nossa, muita disciplina, muita exigência. Nós ensaiávamos sábado, domingo, assim, não dava nem para namorar, não dava para sair, a vida, assim, tinha festa na família, eu fui abduzida pelo Martins Sererê, né? Ao mesmo tempo, era um prazer com a arte, assim, várias noites, assim, enquanto o Centro Cultural era construído, tinha terra em todos os lugares ainda, nós estávamos lá, assim, à noite, em plena lua cheia, de mão dada, cantando umas músicas indígenas, e eram experiências estéticas muito fortes, assim. E nessa convivência tão profunda, assim, tão apaixonada, né, pela arte, nós criamos laços fortes, né, entre a gente, assim, Nilton, Adriana, assim, o núcleo que ficou do início até o final, assim, que ficou muito tempo, nós viramos irmãos, assim, né, e o espetáculo durou, nós ensaiamos, acho que 9 meses, né, Nilton? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige aí. Foram 9 meses intensos, de muitas horas diárias de trabalho, muitas aulas de canto, de dança,
muitas horas de estudo, muita improvisação, né? Foi uma experiência inesquecível, a mais marcante assim, da minha vida. Foi realmente intenso, rico, muito prazer, muita angústia também, né, da criação, da disciplina. E o Marcos, ele era uma pessoa assim, eu era muito próxima dele também, muito próxima. E, na verdade, a sensação que eu tive quando eu comecei esse processo, quando conheci o Marcos, é que, assim, nossa, ele tem tanta energia, ele brilha tanto, ele é tão fogo, que se eu ficar perto demais, ele vai me queimar. Então, acho que, de certa forma, eu sempre amei um pouco de longe, assim, sabe? Eu ficava, eu me aproximava, afastava, e amei muito, assim, muito admirava a paixão dele pela arte, o conhecimento, o engajamento, né? E às vezes ele tinha as explosões, assim, de temperamento, eu também admirava, ficava ali no cantinho, mas nunca me senti ameaçada, assim, não. Era realmente, eu via um espírito queimando de paixão pela arte, em ebulição, assim. Era isso que era para falar do processo, né? Era isso. É um depoimento emocionante, Marcela, é realmente emocionante. Você falou muito sobre esse cuidado técnico, sobre o apuramento artístico, conceitual, as muitas horas dedicadas a isso. Muitas horas. E você falou principalmente no trabalho de atuação. Mas eu queria saber um pouquinho, me chamou muita atenção da primeira vez que eu estudei sobre essa montagem, que o cenário é assinado pelo Cirão Franco. Ele convidava grandes artistas para trabalhar os outros aspectos técnicos, luz, figurino. Eu queria pedir para o Fernando, se ele puder, colocar as imagens que a gente trouxe, fotos suas como Yara. Então a gente percebe um cuidado de figurino, de maquiagem, e hoje você é encenadora. Você pode falar um pouquinho também sobre os outros aspectos de encenação do Fayad? Tá. Eu acho que antes da época, né, o Marcos Fayad, ele já trabalhava um tipo de teatro que, assim, a Josette Ferral, né, que foi a minha orientadora, criou um conceito do teatro performativo, né, que é um teatro que é mesclado, híbrido, com a performance. E o Hans-Thiers Lehmann, né, um alemão, ele criou o conceito do teatro pós-dramático, que são conceitos próximos, né? São formas diferentes de estar falando desse teatro que que não é tão puro, né? Que tem narração, em que a presença do corpo é muito forte, né? Tem a questão da coletividade, ou seja, eu não vou dar uma aula, mas assim, tem vários conceitos assim, que a potência de uma cena ou pela expressividade corporal, ou pela expressividade do cenário, de algum elemento do espetáculo, ela fala mais do que todo um encadeamento, né? Assim. Então, acho que todos esses conceitos são muito mais contemporâneos. Eu acho que o Marcos, de uma certa forma, ele já estava trabalhando com isso, sabe? O próprio cabaré goiano, né? Foi o início das performances, o Cal Valentina, dadaísmo, início das performances, surrealismo. Já tinha essa fórmula, assim, do cabaré, né? Que a gente... Então, eu acho que ficou bastante do Marcos, eu acho, no meu trabalho, que eu ainda estou me construindo, assim, né? Assim, que tem a ver com o trabalho que eu falei, assim, na minha tese também, que é essa força do coletivo, sabe? É quase um trabalho sistêmico de que a interação de um elemento, de um ator, ela vai influenciar o todo. O cenário é tão importante, é como se... a visão que eu propus na minha tese, que é tudo um sistema e que todas essas entidades, tanto o ator como
os outros técnicos como um elemento só do cenário, tudo isso influencia no todo, né? E foi uma coisa muito vivida durante, né, acho que eu fiquei quase 10 anos, todos os dias, algumas pessoas desde o início, né, convivendo. Então, essa força do coletivo, existiam várias cenas coletivas no Martins Sererê, isso me influenciou muito, assim, eu acho que a própria questão da performatividade que eu fui entendendo teoricamente mais tarde eu voltei a olhar o trabalho do Marcos, assim, no passado, e voltei a admirar. Falei assim, nossa, que danado, né? Porque justamente como o Newton falou, essa criança que saiu, foi para o mundo e voltou, ela voltou trazendo tudo, né, que ela viu, e foi beber na alma, na essência do que era o seu lugar, assim, né, das músicas. Nós tínhamos aulas de catira, nós fomos aprender vários cantos indígenas, rituais indígenas. Então, assim, tinha uma coisa etnográfica, assim, que hoje se fala muito, né? Uma proximidade com a essência cultural do lugar de onde ele veio, com ele mesmo. Ele sempre falava isso, assim, ele mostrava a foto dele criança, falava, eu nunca vou trair essa criancinha, é um pouco assim, eu vou estar sempre ligado com o que é essencial para mim, né? E eu fico tentando um pouco esse caminho, assim, de estar sempre ligada, né? Tô sempre ligada à minha terra, à minha família, e a partir daí tá trazendo tudo que a gente vai vendo, vai estudando, assim. Sei lá. Obrigado, Marcelo. A gente fala muito, né? Não, mas que bom, que maravilha, que maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para a interação do público, mas antes eu queria trazer uma pergunta. Eu preciso confessar para o chat que eu peço, claro, aos convidados ajuda, né? Que eles também sugiram perguntas, temas interessantes, e o professor Newton trouxe uma que eu acho muito interessante. Eu queria saber de você e dele o seguinte: ele falou, perguntar o que o Marcos Fayard pensava sobre o ator. Qual que é o papel do ator? É uma pergunta densa, embora curta. Então eu queria saber de você e logo em seguida do Newton, por favor, e depois a gente abre para interação com o chat. Eu acho que, como o Newton falou, o ator era muito criador, né? Assim, poucas vezes eu não me lembro muito de perceber, assim, de ver o Marcos levantando e falando, faça isso, faça aquilo, caminhe daqui para lá, assim. Não fazia parte do processo de trabalho, assim. Eu acho que o ator era o elemento principal, assim, era o centro mesmo do espetáculo, do trabalho dele, dos processos de criação, assim. Porque talvez por essa vitalidade física necessária, né? Tem essa coisa de uma presença corporal, de uma vitalidade corporal, e por esse espaço de criação, assim, ele pedia que o ator trabalhasse a cena e trouxesse, assim, e ele ia alinhavando, assim, no final, né? Eu acho que era um co-criador, sim, o ator era um co-criador do trabalho, do espetáculo. Eu mesma que dava muito palpite, sempre falando muito, dava palpite não só no meu trabalho, mas na cena, que devia fazer. Às vezes ele virava, você quer dirigir? Vai dirigir o seu espetáculo. Porque eu ultrapassava, ele ia dando espaço, eu ia entrando lá, ocupando. Mas eu acho que era isso, eu acho que o ator era um co-criador que propunha no cabaré até mais, propunha texto, dirigia, né?
e ele ia alinhavando, ele ia orquestrando esse coletivo, dizendo para ir mais aqui, mais ali, como numa pintura, assim, ele ia compondo um pouquinho mais forte aqui, um pouquinho ali. Eu acho isso, acho que o trabalho era esse. Obrigado, obrigado. Newton, por favor. Não queria devolver a pergunta. Tá. Beleza. Então, o Marcos falava nas palavras dele o seguinte, que o ator é um homem comum que tem o privilégio de ter acesso ao homem incomum que existe dentro dele. E esse homem incomum, né, é o homem que é fora do padrão, que não se massifica, né, que está fora do comportamento que se espera, né, do homem comum, né? E o ator, como a Marcela disse, é o centro, né? E o Marcos, como ele era ator também, ele tinha um conhecimento, né, do sofrimento pelo qual o ator passa, as alegrias do ator, né? Dessa dificuldade que a gente tem, ator, de entender, né? De compreender o que é para ser feito. Porque uma coisa é você conseguir primeiro compreender o que você tem que fazer. E, em segundo lugar, é executar, né? Você fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível. Enfim. Aí, eu lembro que tem uma cena que eu vi quando eu estava observando para fazer a escrita sobre o trabalho de ator dele. Teve um dia no ensaio do Escuta Zé, eu não estava participando como ator, eu estava só como pesquisador. Então, teve uma cena que ele parou a cena, parou de tudo, e abaixou, ficou agachado do lado desse ator, e conversando com esse ator baixinho, e fazendo perguntas, e perguntas, e perguntas. Assim, gastou horas do ensaio com isso, né? E aí depois eu fui entender, porque assim, já tinha acontecido comigo, com outros atores, né? Desses momentos que a gente acha que está perdendo tempo, aspas, mas na verdade é um tempo muito necessário, que às vezes assim surte efeitos muito bons, né? É você e o diretor, né? Conversar e tentar entender o que aquele personagem está dizendo, o que ele quer dizer, né? E o Marcos falava sempre que o ator ele tem que saber de tudo, né? De tudo, tem que ser um observador, né? E tem que saber um pouco de história, um pouco de psicologia, de tudo, porque ele é um profissional, um artista a serviço do que ele tiver que fazer, né? Seja lá qual personagem. E ele ensinou para gente uma coisa importantíssima, que é o amor à palavra, né? E o que significa isso? Significa não só você entender o que a palavra está dizendo no texto, mas você entender as entrelinhas, você entender o que motiva aquele texto, né? O que está atrás da palavra, né? E uma coisa que eu anotei, que eu estava lendo esses dias, essa coisa do humor, que também era muito presente, né, que nem eu falei agora mesmo. Ele tinha uma maneira muito engraçada de fazer o ator perceber uma inadequação que ele está fazendo. Sim, sim. Então, por exemplo, ele pegava o ator fazendo uma coisa ruim, aí ele imitava esse ator, mas assim, exagerando de uma forma assim enorme, assim. Então, assim, ele pegava um defeitinho, vamos dizer assim, e imitava, exagerando, né? E era muito engraçado, assim, eu morria de rir. E isso ele explicava depois, ele explicou para mim que era para o ator ver a caricatura do que ele estava fazendo e essa visão caricata do que ele estava fazendo errado, esse vai gerar um estranhamento, um distanciamento, né? Então, o ator, quando ele se vê ali naquela imitação exagerada, ele vai conseguir perceber a inadequação, ou a coisa que não está legal, e aí isso ajuda a melhorar, né?
enfim, era uma direção muito provocativa, né, no sentido de provocar a inteligência, né, do ator, né? O ator tem que ser uma pessoa inteligente, no mínimo, assim, porque senão não consegue jogar, não consegue estar atrás do personagem e fazer aquele olhar crítico também, que é uma coisa meio de Brecht, que ele gostava muito, né? Mas, enfim, ele tinha um amor muito grande pelos atores, assim, né? Até porque ele era um ator. Maravilha, maravilha. Bom, eu vou aqui registrar mais algumas presenças no chat. Márcio Dantas está conosco, Silvana Matias Freire, Silene de Oliveira, Thales Rodrigo Vieira, perdão, Gisele Costa está conosco, Neise Maria da Silva, e Yasmin Lira diz, parabéns pelo trabalho. Acho que a importância dessa temática pede por mais episódios. Tomara que sim, Yasmin, a gente vai trabalhar para isso. Ilma Gonçalves, traz sua boa noite. O Márcio Dantas comentava, enquanto vocês falavam sobre a direção, sobre as horas de trabalho, ele comentou assim, quebrar as couraças musculares. Tem uma pergunta aqui que é qual o maior, eu vou para no plural, quais os maiores legados que Fayad deixou para o teatro aqui em Goiânia, eu diria até para nosso país, né? Danilo Alencar também está conosco e Tef Amâncio. Vocês querem falar um pouco sobre o legado do Fayad? Ou os legados? Quer falar, Marcela? Podemos falar juntos? Hoje Pode só começar. tem pergunta difícil, hein? Só tem pergunta difícil. Para começar, os atores que ele formou, né? Assim, quantos atores, não só atores, né? Trabalharam com ele, mas assim, tantos outros artistas, né, de outras áreas, né, como a Marcela estava falando, né, ele convidava muita gente de outras áreas, assim, músicos, performers, vamos dizer assim, artistas plásticos, que mais? Ele instituiu na cidade, naquela época, né, durante alguns anos, ele instituiu na cidade um hábito de ir ao teatro, né? As pessoas iam às quartas e sábados lá ver o nosso espetáculo. E ele também levou muita coisa, assim, ele levou o nome do estado, vamos dizer assim, para fora do estado, para fora do país, né? A gente fez, assim, algumas temporadas viajando, né, pelo Sesc, com vários espetáculos, viajamos para a França, para Portugal, para a Espanha. Então, assim, ele essa coisa do tirar do eixo Rio-São Paulo, sabe? Ele foi um grande produtor de arte, né, como diretor e como ator, no interior, mas fazendo trabalhos para fora, assim, não só para cá, para o estado, mas para fora. Então, muita gente conheceu o trabalho dele, né? Então, isso também é muito importante, assim, essa coisa de levar para fora, sair do eixo Rio-São Paulo, né? Como se só esses dois centros existissem e mostrar que não, todo lugar, todo país, em cada cantinho tem artistas espetaculares produzindo, trabalhando coisas importantíssimas, né? Tem essa questão também do tipo de teatro, né? Eu lembro que uns amigos da computação, né, engenheiros, assim, nunca tinham ido ao teatro, assim, em Goiás, né? Quando viajavam para fora, iam ao teatro. E eles foram ver o espetáculo e, assim, eu lembro de um amigo que comentou assim, nossa, que espetáculo diferente! Vocês cantam, dançam, tem muita energia, eu gostei demais, eu não sabia que aqui tinha esse tipo de teatro também, assim, né? Então, eu acho, como o Nilton falou, tem formação de atores e de público, né? E tinha um certo tradicionalismo na época, assim, em Goiás, né? É uma sociedade um pouco, era agrária ainda, tinha uma coisa... E o fato de trazer também algumas temáticas, o tipo de teatro tão físico também, corporal e com autores internacionais, eu acho que
foi uma contribuição também cultural e estética, né, muito grande, assim, para o Estado. Além de, como o Newton falou, de fazer a cultura, essa mistura que ele fazia, viajar o mundo aí, mostrar, né? Seu som está cortado, Marcos. Pantaleão, não estou te ouvindo. Perdão, eu tinha fechado o som. Vou registrar um comentário do Danilo Alencar. Ele pergunta, né, se o Marcos foi uma escola. Acho que de alguma maneira as falas de vocês já contemplaram isso, e diz que se sente muito privilegiado por ter trabalhado com Fayard e aprendido tanto. E finaliza dizendo vida e arte, né? Como se não se separassem nessas relações. Eu tenho ainda mais uma pergunta, né, já que o chat está deixando, eu vou trazer as minhas. Eu fui aluno do professor Newton em 2007, talvez ele não se lembre, fui aluno de interpretação teatral na UFG, e na época ele já trazia, ainda em construção, esse conceito de corpoiesis, né, de escrita no corpo. Professor, o senhor pode falar para nós um pouquinho sobre esse conceito? O que é essa escrita no corpo? Ai, que interessante. Nossa, bom, isso aí não é tão simples assim, sabe? Assim, enfim, eu sei que eu lembrei uma coisa engraçada que eu queria falar antes, que toda vez eu esqueço, eu quero falar. Tá. O Marcos ele tinha essa influência do Antonin Artaud, e o Antonin Artaud tem essa uma das coisas que ele fala é que o teatro deveria ser como a vida, no sentido disso que acontece pela primeira vez, como a vida, né? Aquilo que é como se fosse a verdade, né? A verdade da vida, assim. E o Marcos ensinou uma coisa muito importante que o ator deve fazer e aprender a fazer, que não é fácil, que é dizer as coisas ou fazer as coisas em cena como se fosse pela primeira vez. Então, é muito interessante isso, porque você ensaia, repete, e você faz a cena, deve fazer a cena como se fosse pela primeira vez. Aquele frescor, né? Procura a palavra na hora, ele falava, né? Porque assim, ator tem um vício de ir pelo caminho mais fácil, de dizer as palavras, como se estivesse falando assim, qualquer coisa, né? Ele não queria representação, né? Ele queria uma ação acontecendo, que é super performático isso, né? Tá acontecendo ali agora, né? Não represente. Ele falava isso sempre, não represente. Sim. E voltando para a sua pergunta, eu vou tentar ser breve, assim, sobre a questão da poesia do corpo, né? Na verdade, o corpoiesis é a junção de corpo e poesia, né? Mas esse poiesis tem a ver com a raiz da palavra poesia, que é no sentido de fabricar, né? Fazer com. Então, assim, eu fiz uma articulação, uma leitura na minha tese de criação do corpo para a cena, utilizando, vamos dizer assim, não utilizando, mas assim, fiz uma leitura dessa criação relacionando como se fosse uma escrita, né? No corpo, com o corpo e do corpo. Então, a escrita com o corpo é uma escrita mais da ordem do imaginário, assim, do ponto de vista da psicanálise, né? É a escrita que é mais do imaginário, daquela coisa do controle, que você sabe o que você está fazendo, né? Jura que sabe, que você tem a ilusão do que você está fazendo. Então, essa escrita que você fala assim, eu vou fazer assim, esse gesto tal, não sei o quê. Isso é uma escrita com o corpo. A escrita no corpo é o trabalho do simbólico no corpo. O que é o trabalho do simbólico no corpo? É o trabalho da linguagem, é o trabalho da cultura, é tudo isso que é da ordem da língua, vamos dizer assim, e da linguagem no sentido mais amplo do que língua, que é tudo que nos rodeia. E o trabalho de escrita do corpo é a escrita que tem a ver com o real,
né? Então, esses três registros, real, simbólico e imaginário, que foi estabelecido pelo Jacques Lacan, que é o psicanalista francês, então, esses três registros, real, simbólico e imaginário, nos constituem como sujeitos. E aí, eu fiz um trabalho de leitura do corpo, poesia, do ator, como que o ator entrelaça esses três registros no trabalho de criação. Então, o trabalho, resumindo, né, para terminar, o trabalho de criação do corpo para a cena é um trabalho de entrelaçamento dos registros do real, que é esse impossível, que é esse que está fora da linguagem, aspas, porque nada é fora da linguagem, mas é algo que está fora do que se pode dizer, né? É o entrelaçamento desse real, do simbólico, que é a linguagem, o campo da linguagem, e o campo do imaginário, que é o campo dessa ilusão, que a gente tem controle do que acontece com o corpo. Enfim, é um pouco complicado, mas, assim, lá na tese, acho que eu consigo explicar um pouco melhor. Obrigado. Você quer comentar um pouquinho, Marcela? Parece que você se sentiu provocado a comentar essa relação da presença e da performance no trabalho. É isso, é bem interessante. Eu não conhecia, assim, esse seu trabalho, Newton. Eu acho que você pode estar falando da cena, do trabalho com Marcos, dessa presença que eu falei tanto, né? Desse corpo que fala, que se expressa em potência, no momento, né? Performático, ele tem a ver com essa escrita, né? Através, com o corpo, essas três camadas aí. Eu tenho que entender melhor o conceito do Newton para estar comentando. Eu também já li mais de uma vez essa tese e ainda estou tentando entender, mas eu chego lá. Eu tenho que ler, Newton, eu nunca li, né? Tem que ler, tem que me passar. Bem interessante. Eu queria falar uma coisa sobre o sofrimento, assim, do ator. Posso falar um pouco? Por favor, porque, claro. Assim, eu acho assim que é um processo difícil, né, de exposição. Assim, até assim, eu sou até um ator assim que trabalha muito pouco no teatro, né? Já fiz bastante teatro, mas hoje eu não faço. Faz tempo que eu faço, alguns anos, uns 3 anos, mais ou menos. E porque assim, para mim não é fácil. Assim, eu acho que para mim gera muito sofrimento, essa coisa da exposição, né? De você estar meio que a serviço do outro, né? Do outro em um sentido bem amplo, assim, né? De se expor, enfim. Ao mesmo tempo que é divertido, é muito perigoso, né? Assim, porque você sabe o que você vai fazer, né, Marcela? A gente sabe o que vai fazer em cena, mas a partir do momento em que começa, você já não sabe mais, assim. Você não tem mais controle. Aí não tem mais controle. Você tem, mas não tem, entendeu? Assim, tem e não tem, exatamente. Então é um jogo muito perigoso, assim, eu acho. Assim, muito assustador, assim. É divertido, mas também tem esse lado difícil. Assim. E o Marcos compreendia muito isso, eu acho. Assim. Ele tinha, apesar de toda o rigor e às vezes a falta de paciência, ele tinha muita paciência também, assim, às vezes, como eu te falei agora mesmo, né, de parar o ensaio, aspas, para ficar ali conversando baixinho, tentando entender isso, né, de você estar ali na frente de todo mundo, se expondo completamente, né, assim, completamente. Ele sabia que era um ato de coragem muito grande. E eu acho que quando a gente não estava corajoso, ele realmente ele chamava, né? Venha, venha, venha. Ele tinha que ser inteiro ali, um ato de coragem mesmo, né? Assim, não dava para escapar, assim, estou com medo, então eu vou ficar construindo aqui, me escondendo ali, né? Ele entendia, mas também não negociava. É difícil, tem essa dor, mas
nós só iremos quando você der o salto, né? Tem que dar o salto. Deixa eu pegar o gancho dessa fala que está muito interessante. A gente já está se aproximando do final, mas tem algumas interações no chat que eu gostaria de pedir. Vou ultrapassar um pouquinho o tempo da nossa live, mas eu gostaria de pedir para vocês comentarem, né? Primeiro, a Renata Torres está aqui conosco. O Márcio Dantas disse que o Fayad estimulava o conhecimento do ator, mediando entre o elenco mesas de estudo sobre autores e estilos teatrais. Tefe Amâncio diz que está amando a live. O Márcio também pergunta se vocês recordam como o Fayad ensinava que os movimentos e o falar precisavam ser, aspas, mulama, circulares, fluidos e contínuos. A Adriana parabeniza a live e o Danilo diz que acha que seria importante falar do temperamento do Marcos e a relação ator-diretor. Vocês já falaram um pouquinho disso, mas se quiserem também podem responder a pergunta do Danilo Alencar, e daqui a pouquinho, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Quer falar, Marcelo? São várias perguntas aí, né, que fizeram. Essa coisa, eu acho que é bem polêmica, né, o temperamento do Marcos, essa exigência e tudo. Tem que entender também um certo contexto histórico, né? Era a época dos encenadores, né, assim, os grandes mestres do teatro, né? Então, era a mesma época do Antunes, tinha o Moacir Góes, assim, tinha os homens, né, os Excelsior, então, com as companhias, uma certa, né, os atores idolatrando um pouco, então fica uma hipersensibilidade com qualquer coisa que venha desse diretor também, né? E eu acho que falar de temperamento também é uma coisa tão pessoal, né, que, como o Newton disse, assim, eu acho que eu sempre me senti muito querida por ele, era uma situação uma relação de respeito, assim, de muito carinho, assim. Às vezes ele brincava, me pirraçava um pouco, mas tinha muito carinho. E eu acho que o temperamento é muito pessoal, como você recebe algum comentário, ou às vezes uma coisa que é para estimular esse ato de coragem, né? Vá, se coloque, solte, olhe aqui, fale. Então, essa coisa que às vezes pode parecer muito violenta para uma pessoa, não tanto para outra, né? Então. Eu acho que tem. Isso que você falou tem muito coerente, assim. Tem que ver como que a pessoa recebe, assim, às vezes a pessoa permite também que a outra seja agressiva com ela, sabe? Então, assim, talvez, eu não sei, como eu falei da outra agora há pouco, né? Ele nunca foi nem um pouco grosseiro comigo, nem alterou a voz comigo, porque eu acho que se ele fosse fazer isso comigo, talvez eu não fosse admitir, por exemplo, né? Uhum. Até porque também, assim, como eu sou também muito disciplinado, né? E muito, assim, rigoroso também comigo mesmo, então eu meio que estava na energia dele, assim, porque, como eu também disse agora há pouco, né, não dá para fazer teatro sem uma disciplina muito rigorosa, né, porque, assim, tem um senso comum, às vezes, da pessoa achar que teatro sabe, assim, alegria, é só, sabe, assim, não, é um trabalho muito criterioso, assim, precisa ter muito rigor, senão não acontece, né? E para dizer a verdade, assim, quando eu penso assim, no Marcos, eu lembro de muita diversão, assim, muito riso, muita piada, assim, fora, assim, eu não gostava muitas vezes porque no início dos ensaios ele era um contador de histórias, né? Então, às vezes no início do ensaio ele tinha um ritual assim de fazer alguma coisa no início, uma conversa, uma leitura, um e-mail, ler um e-mail importante, e aí ele conta uma história, e aquela história não acabava mais, assim, e aquilo me dava certa falta de paciência e tal, mas ao mesmo tempo tinha tudo a ver, sabe, assim, era importante, assim, porque e ela adorava contar histórias, né, então,
Mas eu não tinha muita paciência nesse momento, na verdade. Mas eu acho que muitas vezes era importante. Maravilha. E às vezes já aconteceu, eu me lembro que tinha acabado um ensaio, e eu saí super cheia de energia, muito feliz, porque eu achei que eu tinha chegado num ponto que eu não pensava que seria possível. Eu tinha ficado contente assim com o resultado. E eu tinha chegado no ensaio cansada, estava toda fora. Falei, hoje vai ser péssimo, não estou com vontade. E ele veio com tudo assim, vamos, não sei o quê. E quando acabou o ensaio, eu estava super contente, com muita energia. Eu podia correr a cidade inteira, não ia dormir aquela noite, assim. E aí uma pessoa que tinha visto o ensaio, não me lembro quem, virou e falou assim, nossa, mas ele gritou, né, com você, ele foi um pouco duro, como é que você conseguiu, assim? E eu falei, não, eu achei que estava num jogo de bola, que ele estava jogando muita energia para eu explodir, aí eu explodi, eu fui naquele lugar que tinha que ir. Eu não levei para um lado coloquial, cotidiano e pessoal de essa pessoa levantou um pouco a voz comigo, assim. É como ele foi crescendo numa emoção, estava completamente envolvido na cena. Não, é aqui agora. E aí eu fui e fiquei feliz. Foi um jogo de bola, é como você grita num jogo de futebol, assim. Então, eu percebi de uma outra forma. Eu percebi, talvez, aquela explosão de energia, que às vezes era mal visto, como um temperamento forte demais, como muito engajamento energético e emocional num trabalho, assim. Maravilha. Newton, Marcelo, a gente infelizmente tem que encerrar. Já passou um pouquinho do tempo, mas claro, é muito válido. Eu queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês pela dedicação, pelo carinho, pela paixão das falas. Eu tenho certeza que são falas muito ricas, tanto para quem conheceu, quanto para quem está conhecendo a história do Fayad agora. Então, eu gostaria que vocês se despedissem do público e, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigada por nos escutar, né? Por participar, é importante a gente estar interagindo e muito obrigada, assim, junto do Newton, assim, estar aqui falando do Marcos e prestando uma homenagem, assim, muito importante para a gente, muito importante. Eu tenho muito agradecimento, realmente eu agradeço muito, assim, por ter participado e vivido essa intensidade desse processo, assim, e tanto aprendizado e tanta troca, assim. Bom, eu também agradeço a todos que estão aqui assistindo, né? Agradeço por esse convite, por estar com a Marcela, que eu estou com muita saudade. E Marcela. Também. E agradecer ao Marcos, né? Que foi esse homem tão importante para todos nós, assim, sabe? Muita gratidão. Eu estava conversando esses dias com a Adriana Veloso, assim, a gente, na época, era muito jovem, então, às vezes, falava, não sei o que, o Marcos está fazendo isso, coisa, não sei o que. Mas, assim, ele era um grande artista, assim, e formou muitas pessoas, assim. Então, eu sou muito grato, assim, por tanto que eu aprendi com ele e pelas experiências inúmeras que eu tive com ele. E obrigado, Marcos, mais uma vez. Também, Marcos. Obrigado. Então, a gente encerra esse episódio, o terceiro e último episódio da websérie Teatro Goiano, Resistência e Renovação. No primeiro episódio, o Almir Amorim e o Miguel Jorge falaram sobre teatro e censura. No segundo, Saulo Dalago e Newton Rodrigues falaram sobre Hugo Zorzetti, um teatro em exercício. E agora nós tivemos o prazer de ouvir Newton e Marcela falar sobre Marcos Fayad, uma poética do Cerrado. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial aos técnicos de áudio e vídeo que fazem a operação dessa transmissão, Fernando Júlio Barros e João Vitor dos Santos. São homens invisíveis para vocês, mas sem eles essas operações seriam muito mais difíceis, se não impossíveis. E agradecer, principalmente, a confiança da professora Flávia Cruvinel, que é a coordenadora do projeto Live Escultura na UFG. Obrigado, Flávia, por me conceder a responsabilidade
de produzir e mediar essas lives. Nós temos lives no canal UFG Oficial de terça a quinta, então sigam para não perder nenhuma. Obrigado mais uma vez e até logo.